bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos que assistem e escutam aqui o Conexão Árvores. Estamos em mais uma edição do nosso podcast, hoje, dia 18 de agosto de 2025. Nós estamos gravando esse episódio muito especial. Tenho uma grande honra e alegria em receber um convidado com quem eu aprendi muito nos últimos meses, aí participando do processo bastante importante aqui para a cidade de São Paulo. Eu tenho a alegria de receber Jordi Sanches Cuenca, que é arquiteto e urbanista com doutorado nos Estados Unidos. Jordi é um profissional experiente em gestão e coordenação de programas e projetos, com uma vasta experiência internacional. Ele trabalhou em países como Equador, Bolívia, Espanha, Índia e atualmente reside em Florianópolis, aqui no Brasil. Ele é coordenador do programa da ONU Habitat, que é responsável por onde ele é responsável por projetos de planejamento urbano, habitação social e infraestrutura, e a sua experiência inclui o planejamento, a gestão de riscos de desastres e a mobilidade sustentável. Nosso foco principal na conversa de hoje é o projeto Viva Verde São Paulo, uma iniciativa da ONU Habitat em parceria com a Prefeitura de São Paulo para avaliar e aprimorar os parques municipais da cidade. Boa tarde, Jordi, muito agradecida por tua presença, disponibilidade. Agradeço também toda a equipe aí da ONU Habitat que facilitou e ajudou a gente, né, a organizar esse horário. Obrigada mesmo. Bom, muito obrigado, Juliana, e obrigado pelo convite. Em nome do ONU Habitat, né, agradecer esta oportunidade para falar do nosso trabalho, né, junto com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo. E nada, eu estou muito feliz de ter essa conversa com você e, né, já temos um trabalho, né, juntos dentro do Viva Verde CP, você como, né, integrante do grupo de referência. Então, vamos lá. Um pequeno detalhe, o meu doutorado, na verdade, foi no Brasil, tá? Então, orgulhoso nossa. E feliz de ter feito doutorado no Brasil, sobre Sim. Assuntos, né, do Brasil. Eu sou espanhol, nascido na Espanha. Sim. Mas faz uns 10 anos que estou no Brasil e fiz o meu doutorado aqui. Se você quiser até falar um pouquinho mais, né, fez aqui explicar, né, dar um pouquinho mais de detalhes, Jordi, da sua formação, né, se eu posso ter aqui colocado, me perdoa, se eu coloquei realmente alguma coisa de forma equivocada. Não tem problema, não, eu sou arquiteto urbanista de formação, né, eu fiz meu curso em Barcelona, eu sou de uma ilha no Mediterrâneo, que é bastante conhecida, sou de Maiorca. Acredita que eu tenho uma prima que mora lá até? Que legal. Então, é um lugar bem bonito, bem especial. E, bom, eu me formei em Barcelona, fiz um mestrado em urbanismo em Londres, na Universidade de Londres, e foi uma experiência incrível, né, esse mestrado. E depois, a partir desse mestrado, eu comecei a trabalhar com cooperação internacional. Então, morei na Índia, no Equador, bom, em alguns países, né, e trabalhando para ONGs ou para a ONU, né, e faz 10 anos aproximadamente eu me mudei para o Brasil, né, minha esposa é brasileira, e eu fiz um doutorado na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, dentro do curso de Arquitetura e Urbanismo, no Departamento de História e Arquitetura da Cidade, né, mais planejamento urbano, né, questões urbanas em geral. E eu estudei habitação social, esse foi o foco, né, da minha tese. Mas eu sempre, desde criança, né, eu tive uma sensibilidade, uma conexão com tudo que é o meio ambiente, né, então agora faz, né, uns anos eu estou trabalhando em São Paulo para um projeto, né, esse projeto estou coordenando, esse projeto Viva Verde CP, que é focado nos parques da cidade. É uma grande oportunidade para, né, para trabalhar nessa área que para mim sempre foi tão importante, né?
De algum modo ou outro, sempre colocava, né? Você fazia a questão de incorporar questões de sustentabilidade em todos os projetos que eu fiz, mas agora é direto, né? Mãos na massa no meio ambiente urbano. Com certeza. Aqui, né, no podcast, eu sempre busco, né, convidar os nossos entrevistados a compartilharem um pouquinho das suas experiências em relação à infância, né, como essa relação com a paisagem, com a qualidade ambiental, ela pode realmente construir um vínculo ou até estimular, né, um propósito de vida, uma forma de conexão de que a expressão profissional ou na carreira ou até de vida, né, como você está colocando, que você sempre pensou nessa qualidade ambiental nos seus projetos, nas suas propostas, né? Então, eu queria que você talvez compartilhasse uma memória de infância que te marcou, né, em conexão com a natureza, com a paisagem natural, com áreas naturais, possivelmente, né, ali em Maiorca, e como, ou, enfim, outra, né, que você queira trazer para a gente, e como isso você acredita que influenciou essa trajetória, né, da sua vida pessoal, profissional. Sim, com certeza. Bom, na terra onde eu nasci, né, tem uma ecologia bem diferente, né, da região de São Paulo, né, da Mata Atlântica, é um clima mais seco, né, clima mediterrâneo, típico, chove pouco, mas ainda assim tem uma certa riqueza, né, de plantas, né, de fauna, muito menos biodiversa do que tem na Mata Atlântica brasileira, né? Que é uma coisa, claro, não dá para comparar, né? Nada é comparável praticamente à Mata Atlântica. É difícil, É uma maravilha, uma coisa incrível. E qualquer outro bioma do mundo fica pequenininho, né? Fica muito modesto, né? Comparado com a Mata Atlântica. Então, eu tenho sim algumas memórias, né, sobre, né, o ambiente onde eu cresci, né, onde tem algumas árvores que são muito predominantes. A que mais se vê é o pino, o pinus branco, o pino mediterrâneo típico chama pinus branco, que é um pinus bem caótico, né? Diferente dos pinos que se encontram no Brasil, plantados ou não, né? É bem caótico, e muito adaptável, né? Uma árvore. Então, mas a árvore que mais sempre gostei mais da minha terra é um tipo de carvalho, é da família dos carvalhos, né? Que chama, em espanhol seria encina, ou a usina, na minha língua, né, autóctona. Olha que interessante. Sim, e é uma árvore de crescimento lento, faz uma sombra muito intensa, faz uns ambientes muito frescos, né? E deixa também as paisagens muito bonitas, né? Das montanhas, com essas florestas densas e escuras, né? Bem diferente do pinus. É uma árvore que sempre gostei, tem né, uma beleza especial. Né? E assim, dentro da sua memória, junto dessas árvores, você se lembra de passear junto dessas áreas protegidas, áreas naturais, ou também, né, sentir esse frescor, como você comentou, essa diferença de luz, você olhava para essa estética delas, né, no sentido que você falou, um crescimento caótico, eu queria passar assim também uma impressão para as pessoas, é que talvez ela não seja aquele pinheiro colunar, né, então quer dizer que os galhos são mais assim, parecem um pouco mais aleatórios a forma deles, na estética, na arquitetura da copa, como é que é isso, né, que você quis dizer, mais ou menos? Completamente, é isso. É muito caótico na forma de crescer, e é uma árvore que se adapta, né, a lugares também, é muito forte, né, cresce em rochas, em lugares onde não cresceu nenhuma outra coisa, e tem os pinos completamente deformados
pelo vento, né, e pela maresia. Vento, nossa, por ser uma ilha, né? Então tem toda essa influência bastante intensa, né? Então, tem alguns que são pequenininhos, quase como bonsais, que crescem lá nas rochas, né, no meio na frente do mar. E tem outros que é exatamente a mesma espécie, né, provavelmente uma genética praticamente igual, e são imensos e altíssimos, né? Então, uma árvore que é muito adaptável, crescimento rápido, isso. Então, é bem característico, né? E tem sua beleza também, esse caos, mas esse caos também faz parte dessa capacidade de adaptação, né? Porque cresce em qualquer cantinho, qualquer lugar, que nunca esperaria, né? Muito legal. Depois também, se você tiver uma imagem, né, para compartilhar dessa paisagem ou dessas árvores com a gente, né, pode enviar que a gente coloca aqui no destaque para o pessoal ver. Tá bom? Perfeito, combinado. Eu vou mandar sim, com certeza. Fica legal para o pessoal enxergar. Uma coisa que, né, a gente se conheceu mediante esse projeto tão inspirador, né, que tem acontecido nos últimos anos aqui, em parceria da ONU Habitat com a Prefeitura de São Paulo, pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, né, o projeto que você coordena, né, tem coordenado ao longo desses anos, o Viva o Verde de São Paulo. Eu, assim, lógico, posso, né, eu acho que você é a melhor pessoa para explicar para todo mundo, né, do que se trata, como esse projeto é importante, como ele tem impactado, né, os processos de gestão, envolvido a população. Então, assim, tem vários, é um projeto mega complexo, né, Jorge? A gente tem visto aí quantidade de detalhes que esse projeto traz, né, informações, assim, bastante importantes mesmo, mas eu gostaria que você trouxesse essa visão do que é, o que se trata, de onde ele vem, como é que essa parceria foi estabelecida, conta um pouquinho para a gente. Sim, perfeito. Então, essa parceria surge já, né, uns anos atrás, aí por volta de 2020, 2021, eu acho que começaram conversas. O ONU Habitat já tinha uma relação com São Paulo, com a cidade, né, com a prefeitura, mas não tinha nenhum projeto, né, na época. E aí surgiu esse interesse de trabalhar com questões ambientais, né, de trabalhar conosco, com o ONU Habitat, em questões do meio ambiente urbano. E começaram a trabalhar primeiro com um memorando de entendimento, né, um MOU, que a gente usa, né, esse termo, que é um acordo mais genérico, né, para formalizar uma parceria. E a partir dali foi desenvolvido o projeto, né, ao longo de um ano, mais ou menos ano e meio. Um grupo, né, uma equipe do ONU Habitat, uma equipe da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, com apoio também da Secretaria de Relações Internacionais da Prefeitura, começaram a desenvolver essa proposta, né, que a ideia é fortalecer né, as capacidades, principalmente da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, para administrar, fazer política pública sobre os parques municipais. Já, claro, São Paulo, a Secretaria do Verde já tem uma capacidade instalada forte, né? Existem muitos dados, né? Tem equipes técnicas super competentes, porém, né, entre a crise econômica, a pandemia, houve uma série de circunstâncias, né, e junto com o crescimento muito rápido do número de parques da cidade, então a secretaria enfrentava alguns desafios importantes, e aí surgiu essa ideia de trabalhar juntos, né, para fortalecer essas capacidades da prefeitura para administrar os parques da cidade, que são muitos, né, e tem um papel muito importante, né, para a cidade. Em 2020, setembro de 2022, foi assinado um acordo de contribuição, que se chama, né, que é uma parceria, formalizar uma parceria, já envolvendo recursos, né,
para iniciar a implementação desse projeto, que começou, de fato, em janeiro de 2023, o projeto. Muito bom. Não, e tem sido um projeto aí com entregas importantíssimas. Olhar, né, para esses parques, como você comentou, são 117 parques municipais. Posso estar enganada no número, né, porque sempre aparece algum novo, mas é quase isso, né, bem aproximado esse número, você vai contar um pouquinho melhor para a gente. E aí teve essa imersão, né, do projeto, junto com o chamado aí com a própria Secretaria do Verde, trabalhando com as equipes que atuam diretamente dentro dos parques, e também a construção, né, de um processo metodológico que envolveu várias etapas, né? Conta um pouquinho para a gente quais foram a linha do tempo, assim, de trabalho, né? Se a gente tiver, quais são as principais etapas, o quanto, né, conseguiu aprofundar de aspectos avaliados desses parques, se você conseguir contar um pouquinho para a gente. Eu sei que é muito extenso, gente, o Jordi está aqui dando para a gente uma linha, né, mas eu acho que a gente depois pode deixar, né, todas as descrições, assim, links, né, dos materiais que foram produzidos, que são públicos, que são importantes, né, que podem subsidiar várias outras ações, né, baseadas nessa experiência. Perfeito. Sim, então, o projeto foi muito bem planejado, né? Tem um projeto com 4 grandes resultados, que o primeiro sobre a avaliação, principalmente a avaliação geral dos parques da cidade. O segundo resultado é mais focado em avaliações específicas, diagnósticos de parques específicos e propostas de melhoria para esses parques. O terceiro é mais focado na gestão e financiamento dos parques. E o quarto resultado é tudo que é relacionado com comunicação, conhecimento, né? E presença também de São Paulo internacionalmente, né? Tudo na questão do meio ambiente urbano. Então, a gente começou principalmente com uma iniciativa que talvez é a mais importante de todo o projeto, que se chama Avaliação dos Espaços Públicos da Cidade, né? E tem uma publicação, e é uma avaliação que usa uma ferramenta de avaliação de espaços públicos na escala da cidade, né? Então, a gente fez com uma equipe do BioVerde CP, a gente organizou com uma pesquisa, com rigor científico, usando, né, para coleta de dados primários, uso de dados secundários e coleta e análise de dados primários, dados que a prefeitura ainda não tinha. Então, a gente fez toda uma campanha, né, de entrevistas. Entrevistamos cerca de 5.000 pessoas frequentadoras dos parques, né, além de entrevistar também todos os gestores dos parques, os conselheiros, né, dos conselhos gestores, e também fomos para praticamente todos os parques que estavam abertos nesse momento da coleta de dados primários. A gente visitou e levantamos dados sobre esses parques, né? E a partir de todo esse trabalho de coleta de informação, a gente analisou, processou, criou um monte de mapas, gráficos e produzimos um relatório que está disponível ao público, né? Que chama avaliação, assim, em curto, avaliação dos parques municipais de São Paulo. E é uma referência muito importante para a política pública, né? Porque são dados recentes, sólidos, né, sobre os parques da cidade, e isso está embasando, né, as políticas da cidade para os parques municipais. E, bom, esse foi o primeiro grande, né, momento do projeto, e a partir dali a gente fez outros trabalhos de priorizar, fazer como um ranqueamento dos parques que estão em melhor condições, parques que estão em pior condição. A gente fez uma avaliação específica de 10 parques, já com uma abordagem participativa, mais qualitativa,
E a gente elaborou projetos participativos de alguns desses parques, de 5 parques especificamente. Dos outros 5 parques que a gente avaliou, a gente fez propostas de melhoria, de gestão, propostas de placemaking, né? E, além disso, também a gente elaboramos 8 planos de gestão de parques recentemente abertos, ou que estão quase abertos, né, em vias de implantação. E elaboramos também propostas de financiamento para esses parques. Bom, isso é, digamos, o principal, né? Mas a gente também vai entregar uma proposta de estratégia para os parques, né? Tudo a partir dessas avaliações, de muita interação, muito trabalho com as equipes técnicas da Secretaria. A equipe do ONU Habitat está dentro da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, então a gente tem uma relação muito próxima, colaborativa, e muito rica, né, de debates, de reflexões sobre o que precisa ser feito para que os parques estejam nas melhores condições possíveis, né? Então, é isso que a gente tem, assim, resumão, né? Resumão. Mas eu acho que uma coisa que vale a pena a gente aprofundar aqui para o pessoal, que me marcou, assim, vários aspectos me marcaram, o trabalho de uma excelente qualidade, que traz subsídios importantíssimos, acredito que não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Eu entendo, né, com um organismo como a ONU Habitat, eu entendo que esse trabalho, ele acaba, né, levando uma referência, né, de ação aí para também outras grandes metrópoles, né, e outras cidades que queiram qualificar melhor, né, os seus espaços públicos nas áreas urbanas de uma maneira, né, que é muito importante esse olhar participativo, né, também que o parque teve, que o projeto sempre cuidou, né, de encontrar formas diferentes de envolver a população. E um dos aspectos, acho que assim, antes de falar da participação social propriamente dita, uma coisa que me marcou muito foram, dentro desses indicadores avaliados, né, o primário em relação às entrevistas, mas também a observação dos espaços do parque, né, efetivamente que tipos de equipamentos, frequência, qual a qualidade dessa paisagem, né, então que tipos de dados foram avaliados, né, então acho que aí a gente tem uma lista, né, foi uma etapa importante junto com o grupo de referência, né, Jordi, da gente fazer uma listagem de vários aspectos a serem apontados dentro do parque, o que foi observado com um pouco mais de profundidade, se você puder contar para a gente, e como o olhar em relação às meninas, né? Também a questão de gênero, isso teve um peso aí bastante importante, né, dentro do processo. E aí, se você puder trazer, óbvio que talvez muitas pessoas que já são, né, da nossa área, que entendam, né, dos trabalhos de impacto social no mundo, né, entendam o porquê olhar para o gênero feminino e por que olhar para as meninas, mas eu acho que é importante ouvir, né, de você, representando um projeto tão importante, o porquê que a gente teve esse cuidado também durante o processo. Com certeza, sim. Bom, o projeto Viva Verde CP usou como metodologias 4 ferramentas desenvolvidas pelo Programa Global do Espaço Público, né, do ONU Habitat. São ferramentas principalmente para fazer diagnósticos ou avaliações dos espaços públicos e também para fazer projetos participativos de melhoria desses espaços. E essas metodologias né, incorporam já uma abordagem participativa e bastante inovadora e original e muito efetiva, né? São ferramentas testadas, né, em projetos piloto e também aplicadas em diferentes cidades do mundo. E São Paulo, de fato, é a primeira mega cidade que aplica essas ferramentas na escala da cidade, né? Já foram aplicadas em outras cidades grandes, mas em algum bairro, alguma área específica da cidade, né? Algum espaço público específico, mas assim, de aplicação em grande escala, uma cidade como São Paulo, né, que é a 4ª maior cidade do mundo, é a primeira vez. Então, digamos, um marco, né, importante globalmente. E, então, isso foi bem interessante, bem desafiador, né, a escala da cidade
intimidante, né? São Paulo, assim, é grande e diversa, né? Complexa. Então, a gente fez todo esse trabalho de adaptação e, para isso, a gente fez um quadro de avaliação de indicadores bem amplo e integrado, né? Integral. A gente dividiu os indicadores em 7 dimensões, né? Então, tem uma abordagem integral do meio ambiente, não apenas a parte, né, da biodiversidade ou da, né, saúde dessas áreas verdes, né, mas também olhando como são administrados, como são acessados esses espaços, né, como estão distribuídos no território, né, qual relação tem com a saúde pública, né, com questões econômicas, então a gente avaliou em total 42 indicadores, levantamos informação de 42 indicadores, nessas 7 dimensões, né. Primeiro a gente fez essa avaliação geral, né, que foi uma avaliação com dados quantitativos, né, numéricos, que é o que, quando se trabalha nessa escala, é possível, né? E depois, quando a gente já foi para o território para avaliar 10 parques priorizados, porque eram os que mais precisavam de atenção, a gente avaliou as mesmas dimensões, né? Alguns indicadores um pouco diferentes, mas a gente fez uma avaliação mais qualitativa, participativa. E nessas avaliações específicas, a gente envolveu, sim, meninas adolescentes. Principalmente, a gente também envolvemos, né, mulheres líderes desses bairros, né, que têm algum vínculo com esses parques, mas principalmente o nosso público, né, principal, prioritário, nessas avaliações específicas foram meninas dos céus mais próximos desses parques. Então, a gente fez toda uma articulação com a Secretaria Municipal de Educação, né? E através, né, junto com a Secretaria do Verde, né, a gente fez essa articulação e a gente convidou os céus convidou a mobilizarem um grupo de meninas entre 12 e 16 anos para participar em oficinas, em diferentes atividades de pesquisa, né? Então, a gente usou algumas ferramentas de pesquisa qualitativa, como, por exemplo, a caminhada exploratória, né, em que as meninas foram para o parque conosco, né, usando os materiais para anotar de forma sistemática né, as questões do parque, né, questões positivas ou negativas, né, diferentes aspectos, isso para levantar informação relacionada com esses indicadores, essas dimensões que a gente tinha definido, né. E a gente fez, né, oficinas com ela do tipo, né, de discutir os problemas do parque, por que vão, ou se não vão, quais áreas do parque têm mais problemas, ou quais áreas do parque são melhores, o porquê de cada coisa, né? E depois disso, essas mesmas meninas fizeram propostas de melhoria. Usaram maquetes, né? Com algumas meninas a gente fez maquete digital, usando o jogo Minecraft, e com outras a gente fez maquete física, usando, né, papel, né, papelão, materiais assim fáceis de manipular. Então elas, digamos, expressaram as suas prioridades, né, o que elas achavam que o parque precisava, né, usando essas maquetes, né. E tudo isso foi sistematizado e depois, a partir disso, a gente fez projetos, né, contratamos arquitetos, equipes de arquitetos paisagistas, para converter isso que as meninas propuseram em projetos que foram, né, elaborados e entregues à secretaria para que sejam construídos, né, implantadas essas obras de requalificação, especificamente, né.
E uma questão que já está na teoria, né, sobre por que essa abordagem de gênero, né, de envolver só meninas. Primeiramente uma questão de justiça histórica, né, é um grupo que foi discriminado, né, por séculos, diria, né, é um grupo social que foi excluído das tomadas de decisão, né, de como deve ser a cidade, o espaço público, né? E então a gente é uma questão de, né, reparação histórica, a gente, né, procurar esses grupos tradicionalmente ou historicamente excluídos, mas também a gente sabia por teoria e a gente constatou, né, com esses exercícios participativos, que elas olham para todo o público, né, não olham só para elas, né, eles também pensam nas crianças pequenas, pensam nos avós, pensam nas pessoas com dificuldade de mobilidade, como cadeirantes, pensando nas mães, nos pais, né, nos amigos deles, meninos, né, então elas pensavam em todo, né, no público amplo, né, não é apenas só para elas. Né, e isso é bem, a gente já sabia que era o mais provável que ia acontecer e, de fato, elas fizeram propostas para todos os públicos. Né? Foi bem bonito, bem legal, né, o trabalho com elas. Muito importante mesmo, né? E essa reparação, esse lugar, né, da visão do cuidado, né? Desde jovens, né? Com essa integração da sociedade, do olhar da participação de todos, se todos estão contemplados, se todos estão felizes, né? Com uma perspectiva de e tá todo mundo satisfeito, né? Todo mundo consegue se sentir contemplado no projeto. Eu acho que é muito rico, foi muito bonito, né? Ver esse processo sendo aplicado, assim, ver os resultados que vocês foram trazendo, foi realmente inspirador. E além disso, né? Eu acho que vale a gente contar um pouquinho também para as pessoas o número, né, de entrevistas que foram conduzidas, né? Esses workshops são realmente expressivos, né? Para, como você disse, é um marco global, né? De uma grande cidade, a quarta maior cidade do mundo. Não poderiam ser menos do que esses números, né? Certamente, para a gente conseguir ter representatividade, conseguir, né, que os resultados tragam diversidade e significância, né? No sentido estatístico também, né? Dentro dos pontos levantados. Mas foi constituído um pouquinho desse. Queria compartilhar um pouquinho com o pessoal desse grupo de referência, né? Como é que era esse trabalho, e também o próprio Conselho, né, Geral dos CADs. Eu sei que tinha uma estrutura, né, de acompanhamento dos resultados que era continuamente, né, apresentado, dialogado. Então, talvez você falar um pouquinho desse processo também das outras esferas, né, de decisão, de maneira intersetorial também, né? Então, porque no Conselho do CADs, né, tem certamente aí representantes de todas as outras secretarias da cidade, né? Então, como é que foram esses outros caminhos, né, de apresentação de resultados e desenvolvimento do projeto, e como eles foram importantes, né, nesse sentido de ter uma participação também sob um olhar mais estratégico e de representação diversificada, talvez não direto, né, no campo, mas num olhar mais do desenho do projeto. Perfeito, sim, como parte da metodologia, né, que já vinha dessa ferramenta do nosso programa global, né, do espaço público, já tinha, por parte disso, a criação de um grupo de referência. E esse grupo é pensado assim, claro que cada projeto, cada cidade aplica essa ideia, essa proposta de grupo de referência de forma um pouco diferente. São Paulo, por ser, né, uma cidade tão grande e diversa, a gente aplicou de uma forma bem específica, que é criar um grupo de entidades que representam, né, os interesses da população em relação aos parques, né, e ao meio ambiente em geral da cidade, meio ambiente urbano, né, de São Paulo. E então a gente fez uma chamada pública e né, um grupo de entidades, incluída Árvores Vivas, né, se interessaram em participar desse grupo,
E desde o início a gente tem organizado reuniões, encontros, né, sessões técnicas para não apenas acompanhar o projeto, mas também para né, fazer alguns desenvolvimentos específicos do projeto, desenvolver alguns elementos, né, como, por exemplo, os indicadores da avaliação geral, a gente desenvolver junto com né, o grupo de referência. Né? Fizemos grupos técnicos especializados em diferentes áreas para né, para desenhar, né, com perfeição máxima, né, a perfeição possível, como devem ser esses indicadores, suas variáveis, e assim acertar bem qual informação a cidade precisa para poder, né, planejar bem as suas áreas verdes, né? E também que tinha que ser informação possível de levantar, né? Às vezes a gente quer muita informação, mas não é possível acessar essa informação ou levantar essa informação. E depois, isso foi um nível de, né, participação. Depois a gente, quando a gente foi para o território, para fazer essas avaliações específicas, para fazer esses projetos participativos, o primeiro que a gente fez foi procurar os conselhos gestores. Todos os parques municipais da cidade, né, por norma, tem que ter um conselho gestor. Se não tem, é porque foi, né, feita a eleição e ficou deserto, né, ou teve algum problema. Mas todos os parques, e a grande maioria tem, né, tem um conselho gestor que representa a sociedade civil, né, para a gestão desse espaço público, desse equipamento. Então, a gente foi procurar os conselhos gestores, apresentamos o projeto, apresentamos as diferentes atividades que a gente faria com eles, né, com essas pessoas conselheiras. E onde não tinha conselho gestor, a gente foi procurar os CADs regionais, né, porque cada distrito da cidade tem um CADs regional. Sim. Que acompanha tudo que é as políticas públicas ambientais, né, da cidade nesse território. Então, alguns parques não tinham conselho, a gente foi apresentar tudo isso para os CADs regionais. E a gente tem mantido esse contato, reuniões muito frequentes com esses conselhos, né? Também, além do grupo de referência, além das meninas, né, dos céus. Sim. De algumas lideranças, né, mulheres líderes desses bairros, né? A gente teve uma interação muito intensa com esses conselhos. Foi muito produtiva, muito frutífera também. Sim. Nesse momento, o projeto ele já tem aí, né, 2 anos, 1 ano e meio, né? Não, 2 anos e meio já, Jorge. É isso, se foi 2 anos e meio. 2 anos e meio. Nossa, como passa rápido, não? Mas foi um volume de trabalho tão grande também, né? Assim, passa rápido, mas a quantidade de dados, de informações é tão gigante. E agora, recentemente, né, nessa última etapa, teve esse exercício do olhar para o financiamento também, né? Que eu achei muito interessante, esse caminho de como a gente encontra modelos inovadores para esse financiamento, né, da sustentabilidade de gestão desses parques, né, da manutenção que é necessária ser realizada, obviamente, e foi uma oficina, né, que eu pude participar, que eu achei riquíssima, e também esses documentos, né, de orientação mais aprofundada com um escopo de gestão, né? Eu acho que se você puder falar um pouquinho dessa etapa final também, como que não é a final, né? Porque tem aí continuidade desse trabalho, mas entra numa nova etapa, né? Pelo que a gente pode depois entrar um pouquinho nisso antes de, né, depois de falar um pouquinho do fechamento desse movimento todo da construção desses dados, né? Mas eu acho que o financiamento realmente foi uma coisa que me instigou, né? Porque eu sei que temos aí desafios enormes nesse aspecto, todos têm, né? Todas as áreas têm desafios, mas
eu gostaria de te ouvir um pouquinho aí dentro das colheitas e dos processos que aconteceram sobre essa última etapa aí que a gente participou recentemente. Perfeito. Assim, certamente, assim dinheiro as coisas não acontecem, né? Então é difícil, ou seja, não dá para, né, pensar em projetos, em políticas se não tem o recurso que vai viabilizar a sua implementação, né? Então, com isso em mente, a gente fez né, e a Secretaria do Verde tinha muito interesse em fazer esse trabalho, né? De, primeiro, ter uma compreensão sistematizada de como se financiam os parques atualmente, né? Então, a gente, com uma especialista nisso, a gente fez uma pesquisa, né? Ou seja, são informações que já, né, as equipes da secretaria já conhecem, né? Mas a gente fez o trabalho de colocar de forma organizada essa informação num relatório, né, para entender né, o estado situacional do financiamento dos parques, que atualmente se mantém, porém, o plano diretor é muito ambicioso, né? E também né, qualquer gestão, né, sempre quer abrir parques novos, né? Então tem né, essa previsão de abrir muitos parques no futuro, que é super necessário, né? Tem algumas regiões da cidade que são muito carentes de áreas verdes. Então, mas isso implica, né, mobilizar recursos, implica, né, procurar fontes, mecanismos, além dos que existiam agora, porque é um desafio bem grande. Então, depois de conhecer como é que funciona, né, que é um dado muito interessante, muito importante, é que 85% dos recursos dos últimos 10 anos destinados a parques são destinados exclusivamente à sua operação e manutenção, né? Então, manter um parque exige bastante dinheiro, né, recurso. Não é? Às vezes a gente pensa, é só abre o parque e depois, né, é só, né, fazer um pouco de manutenção, né, cuidar das plantas. Já está pronto, né? Não tem mais nada para fazer. 85%, assim, a obra, a implantação é uma coisa relativamente pequena, né? O que realmente custa, né, o que tem um peso maior é a manutenção mesmo. Então isso é muito importante que o público saiba disso. E, a partir dessa noção, a gente entendeu que as fontes atuais de financiamento são insuficientes, né? Principalmente olhando para o futuro, né? Então, a gente procurou exemplos de outras cidades, né, outros países e de outros, né, ferramentas, fontes, mecanismos que existem no Brasil, mas que não são usados em São Paulo, que poderiam ajudar né, a viabilizar essa expansão e os custos de manutenção que isso implica. Então, a gente fez, né, criamos como um leque de possibilidade de financiamento a partir de diferentes fontes, né, e do que permite a legislação atual. E a ideia é que cada parque possa aproveitar ao máximo as suas oportunidades, né, de financiamento, pensando que é uma coisa que é muito importante, que é o parque fornece muitos serviços à sociedade, né? Tem vários serviços, né? Tem um deles é o lazer, que todo mundo conhece, mas tem outros, né? Tem o esporte também, saúde mental, tem a resiliência climática, né? Os parques são refúgios climáticos, ajudam a controlar as enchentes, né? Reduzem a temperatura da cidade toda, né? Quando as áreas que têm menos parques, menos verdes, são as áreas mais quentes da cidade, e não é por acaso, né? E inclusive é como a árvore funciona, não, os parques como esponjas, né? A chuva cai.
Se é tudo pavimento, a água não tem para onde ir. E então as ruas né, se alagam, né, os comércios locais se alagam, entra água nas casas. Quando tem mais árvore, quando tem mais parque, essa água é absorvida, não, ou contida pela vegetação, né? Então, isso é um serviço super importante e isso não é remunerado, praticamente, né? Ou pelo menos as pessoas acham que é simplesmente, isso acontece, mas isso é, digamos, os benefícios, né? Isso sem falar dos benefícios que os parques dão para o setor imobiliário, né? Porque ter um parque na frente de um prédio, né? Multiplica o valor desses imóveis. Então, esse valor que os parques fornecem para a cidade, isso tem que ser reconhecido, né? E isso tem que ser, de alguma forma, retribuído para que garantir, primeiro, que os parques estejam bem mantidos, né? Então, ter uma responsabilidade, por exemplo, dos proprietários dos imóveis na frente dos parques, né, de contribuir para essa manutenção, porque essa boa manutenção também ajuda a valorizar os imóveis, né? Ou também dos próprios, né, a população em geral que se beneficia pela redução de riscos, né, pelo bem-estar geral, né? Então, a ideia é ter essa ideia de que o parque gera muito benefício econômico para a cidade e que tem que ter algum tipo de receita disso, né? E para ajudar a manter esses benefícios e a isso melhorar. É muito importante. Né? Porque, assim, Jorge, uma coisa que eu fico pensando, às vezes nas linhas orçamentárias, né, das cidades, não está explícito, né, esse tipo de serviço, ou da onde vem o IPTU que é pago, né, nesses imóveis, qual parte dele, ou se existe uma parte dele sendo direcionada para isso, né? Então, quanto mais clareza a gente tem dessas informações, né, como estão estabelecidos esse valor de importância, de significância, né, para a vida da população, para melhor qualidade de vida em todos os aspectos, né? Você falou aí esporte, serviços ambientais, climáticos, saúde, cultura, né? É um espaço que muitas vezes tem programas culturais, né? O lazer, no sentido não só do estar no parque, mas tem uma programação muitas vezes lá dentro também, né? De oportunidades de vivência, de atividades, de até com shows, né? Algum tipo de atividade nesse sentido, apresentação de teatros também. A gente sabe que os parques são vivos em todas as suas esferas, né, em trocas com a população, e como isso não está retornando, né? Então, saber que faltam caminhos e de priorização de como a gente, em termos políticos, né, no sentido de talvez dialogar com os nossos representantes e conseguir, né, deixar mais claro com que esse orçamento ele seja bem direcionado. Eu acho que é uma das visões, né, possíveis que esse mapeamento trouxe, mas também acessar, né? Eu lembro que no dia da atividade a gente viu inúmeros fundos, a população tem pouco conhecimento, né, sobre as diferentes fontes de financiamento possíveis, e só com esse retrato, né, com essa situação que vocês conseguiram, né, construir, é que a gente vai criativamente, né, poder olhar, criticar, pensar saídas, né, soluções. Então, todo esse material, eu acho que a grande riqueza, né, de tudo isso é a gente conseguir enxergar, né, não ter mais aquela coisa, eu acho, eu penso, pode ser que, né, não, agora ali está dado, as informações estão colocadas, a gente consegue ver elas com mais clareza, né, e pensar, e eu acho que é aí que tem, né, então, talvez eu gostaria de te ouvir assim, talvez se você pudesse pontuar na tua opinião, né, pessoal, profissional, como para além, né, da visão de coordenador, mas assim, o que te chamou a atenção assim como o maior desafio que você percebeu, né, dentro desses dados aí todos colocados, o que realmente falou, nossa, isso aqui eu não estava esperando, ou, né, me trouxe aqui uma informação realmente de um alerta, né, de alguma coisa que tem que ser tratada com mais prioridade, né? E como você acredita que esses dados aí agora eles são encaminhados, né, para influenciar as políticas públicas? De que maneira você sente que está sendo recebido, né, esse resultado do projeto?
Sim, é um desafio porque há, digamos, consciência, né, há interesse da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de fortalecer como são financiados os parques, né? Mas há alguns desafios importantes, né? Porque, claro, atualmente existe já alguns mecanismos, uns fundos, né, que estão funcionando, né, relativamente bem, estão, né, sempre tudo pode melhorar, né, mas claro, pensando no futuro, né, na ampliação, na expansão dos parques, e melhorar, né, a qualidade desses parques, cada vez melhor, né, cada vez melhor qualidade, né, a gente sempre procura, sempre ter essa, né, cada ano ter os parques em melhores condições, etc. Então, os desafios às vezes são, digamos, no sentido de precisa de uma legislação específica para fazer alguma alteração, em como, né, funcionam né, os recursos, como são distribuídos, ou precisa de né, equipes capacitadas, com procedimentos administrativos específicos para poder administrar, né, toda essa gestão financeira, né, que atualmente tem equipes, mas se vai criar novas fontes, novos mecanismos de financiamento, tem que criar novas equipes, novas funções, atribuições, e tudo isso é complexo, porque a máquina pública é grande, é complexa, né? Os desafios são muitos. Então, talvez esse é o principal desafio, porque existe vontade, né? Agora precisa do tempo, né? E de fazer essas, né, mudanças, esses aperfeiçoamentos da gestão para poder justamente estabelecer essas novas possibilidades para financiar os parques, né? Vou dar um exemplo. Imagina um parque lá na periferia, né? Um parque que depende exclusivamente do recurso público para poder se manter, né? Porque não tem concessão alguma, não tem, né? Simplesmente, mas tem alguma característica que é, né, importante, por exemplo, que tem umas vistas muito bonitas, né? Então, alguém poderia dizer, né, a pessoa que administra esse parque poderia dizer, vamos ter esse espaço aqui, a gente poderia fazer um restaurante com né, com essa vista, né, aproveitar. E esse restaurante poderia, né, gerar uma receita para o parque, né, e ter algum tipo de parceria, por exemplo, o restaurante poderia se ocupar de parte da jardinagem do parque, ou da limpeza, ou da segurança, né. Só que isso implica que tem que ter alguém né, na prefeitura que tem que administrar essa parceria, né, que tem que escrever esses acordos, né, essas normas, né, definir esses termos, né, e administrar depois o dinheiro que chega, né, que tem que seja bem utilizado. Então, isso quando tem 120 parques, se todos os parques, né, começam a criar ou aproveitar essas oportunidades que são necessárias, daí implica, então, criar novos, né, procedimentos desse tipo, né, de administrar essas parcerias, de né, administrar os recursos, que seja transparente, né, etc, etc. Então, esse é talvez o principal desafio, né, que é uma questão de tempo, né, colocar, né, entre diferentes mãos, né, e apoios, fazer isso funcionar, né? Sim, muito, né, isso às vezes, né, a gente olha as coisas de fora sem ter clareza, né, desse dia a dia, né, de tudo que vai implicar, então você faz uma mudança de estratégia ali, ou abre uma janela de oportunidade, mas isso implica um incremento, né, de trabalho, de esforço em outras áreas, né, e aí como você encontra o balanço, o equilíbrio, isso é realmente um exercício, né, de gestão e de
modelagem, né, das forças dentro de cada órgão público, das questões que são intersetoriais, que não é fácil, né, e ainda mais numa cidade gigantesca como São Paulo, e fica difícil realmente, né, essa roda sair imediatamente, mudar, alterar, né, não é simples que esses processos aconteçam de maneira imediata, né, mas o que me deixou muito feliz, assim, dentro do processo, e eu acho que foi até uma colocação que eu fiz de uma maneira, assim, simbólica, né, no dia daquela oficina, que se a gente tivesse o olhar e o entendimento, né, de que os parques, eles são tão estruturantes para essa resiliência, para essa qualidade de vida, para a possibilidade da população viver bem, né, e não é, e em termos administrativos, né, os impactos também positivos, né, dessas áreas, os recursos que a existência dos parques eles trazem de economia, né, para os outros setores. Então, essa visão de que o parque ele pode ser os parques, né, todos, as áreas verdes, eles pudessem ser prioritários, né, na visão estratégica governamental, né, olha, se a gente garantir de alguma maneira, ninguém gosta de usar a palavra garantir, né? Mas porque é muito difícil isso, mas a gente busca, né, ter esse ideal de que se a gente tornasse acessível, bem distribuídos a quantidade de parques e entendesse que realmente esse impacto ele vai muito além do que de tudo que a gente pode imaginar, ele conecta todas as áreas, ele traz benefícios para todas as áreas, ele traz esses potenciais de identidade, né? Como você está falando, então cada parque vai ter seu ativo, né? Mais característico, às vezes conta a história, né, de um bairro, de uma região, é um lugar de apropriação, né, de identidade e cultura daquela comunidade, ele traz esses resquícios de áreas protegidas, né, conservadas, que aí mantém uma resiliência, né, da Mata Atlântica e das suas fisionomias, né, ele pode construir caminhos para as pessoas se reconectarem com a natureza, né, que é uma questão que agora saiu aí recentemente, esses dias, uma pesquisa, né, dando esse declínio desse valor da gente se perceber natureza, de falar, de sentir que a nossa vida depende, né, dessa qualidade ambiental. Então isso está tudo vindo muito à tona e um sonho mesmo, uma visão de que a gente consiga ter, né, visões de gestão que realmente priorizem o parque como grande ferramenta, grande instrumento, grande espaço que traz benefícios para todas as áreas, né? Isso é uma mudança talvez estratégica de posicionamento de orçamento, né, de recursos aí para que e priorização, né, para que esses instrumentos de apoio, de suporte para que os parques sejam vistos desse jeito, eles se tornem uma agenda prioritária mesmo, né, em todos os seus aspectos. E aí, assim, buscando, a gente já está chegando aqui no final da nossa conversa, né? Agradeço demais mesmo o seu tempo, mas eu queria muito te ouvir, assim, os próximos passos, né? O que assim, então eu entendo que a gente chegou num grande marco aí, tiveram vários relatórios de entrega, né? E agora tem um segundo momento, um terceiro momento, como você chama esses próximos momentos aí do Vivo Verde e como a gente pode acompanhar isso, né? Então, enfim, conta um pouco para a gente também desse momento futuro aí que o projeto vai trazer para a cidade. Sim, bom, o Vivo Verde CP, infelizmente já está encerrando, mas felizmente a gente entregou, né, várias coisas muito importantes para a cidade. E, bom, há sim um diálogo, né, para procurar algum tipo de continuidade dessa iniciativa, né, já com a ideia de, digamos, continuar esse esforço conjunto, né, de aprimorar a gestão do sistema de parques, né? De fortalecer a gestão da Secretaria do Verde para justamente enfrentar esses desafios que a gente comentou, né? De expansão, desafios dessa existência de tantos parques que precisam de requalificação, né? Ou inclusive, por exemplo, tem muitos parques, é uma minoria, mas são muitos, né? Porque minoria em São Paulo sempre é muito, né? Então tem muitos parques que não tem conselho gestor, ou com um conselho gestor muito frágil, muito pequenininho, né?
que ficou, não foram, ou teve pouca participação. Então isso significa que o parque não vai, a gestão do parque não vai ter uma representação social, não, vai ser muito uma representação enfraquecida. Então, tem várias questões, desafios que, bom, que seria né, muito legal poder continuar ajudando, né, a secretaria nisso. Há esse diálogo, mas ainda não temos nada concreto, né, mas assim esse desejo, né, de todas as partes de continuar colaborando nisso. Então é isso, né, a gente vai entregar tudo isso, todos os materiais estarão disponíveis, né? Tem o próprio site da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, tem uma página específica do Rio Verde CP, onde estão todos os relatórios, todos os materiais entregues, produzidos, e também temos vídeos explicativos de tudo que a gente produziu, né? Então tem bastante material e aprendizado, né, importante. E aí estamos ali, né, sempre dispostos, né, para continuar o trabalho. Com certeza, Jordi. E, assim, esses materiais, esses relatórios, né, até dessas metodologias, né, que são as bases do trabalho que foi executado, né, quem tiver curiosidade de entrar no site da ONU Habitat, conhecer, e tudo está lá referenciado também nos relatórios, então consegue acessar, né, são materiais realmente muito completos. Eu imagino e espero, né, tenho um desejo muito grande de que esse material seja utilizado amplamente, né, pelos muitos conselheiros na área ambiental que a cidade tem, que sejam instrumentos, né, de diálogo, de conversa, de proposição, né, da sociedade civil, das organizações, da academia, né, com pesquisas que possam aprofundar, possam destrinchar e selecionar dados, né, e trazer aí encaminhamentos que os nossos representantes, né, na Câmara dos Vereadores e também os secretários, os subprefeitos, eles consigam realmente olhar criticamente esses dados, né, e tornar isso um instrumento do dia a dia, né, assim, do trabalho deles nesses territórios todos, né, que são, né, a cidade de São Paulo, cada um aí com seu papel, com a sua parte, né, tentando criar esse lugar, né, essa cidade cada vez mais bonita, com inclusão, né, com acesso, num instrumento que é tão importante assim para a gente. A gente não veio para São Paulo por acaso, né? São Paulo, antes de ser essa cidade gigantesca, né, de mais de 10 milhões de habitantes, né, considerando a Grande São Paulo 20 milhões, uma megalópole, assim, uma situação, né, de adensamento de pessoas tão grande no nosso país, é uma cidade que tem seus rios, né, subterrâneos, que tem as suas áreas de cabeceira de nascente, que tem algumas áreas, né, de conservação assim preservadas, né, em parques que são de relevância nacional. Então a gente tem toda essa riqueza ainda de alguma maneira, né, sendo resiliente com todo esse processo que a gente teve aí de transformação do uso desses espaços, né? A gente sabe que é um resgate que a gente precisa fazer para tornar forte esse tema ambiental, para a gente garantir justiça climática, ambiental, né, dentro para toda a população em todas as áreas. Mas é isso, eu estou muito feliz que esse trabalho foi feito, estou muito feliz de ter participado. E aí, Jordi, eu queria, né, para fechar, você lá no começo já falou das árvores que te encantavam lá em Maiorca, né? Eu acho que é incríveis, quero, né, conhecer, eu não conheço pessoalmente ainda esse lugar, um dia, quem sabe, eu conseguirei visitar, mas agora eu tenho aí, então, vou fazer um desafio para você de falar uma árvore brasileira, né? Se você, não sei se da Mata Atlântica, se outra, mas qual outra árvore ou paisagem natural brasileira, né, que você tem aí carinho nesses 10 anos que você tem morado aqui, que te tocou e que situação, né, te remete a essa lembrança? Pois é. Então, eu tenho uma conexão especial, né? Eu passei a maior parte do tempo na Restinga, que no litoral paulista tem muita restinga, né? E é parecido com a Mata Atlântica, é um pouco diferente, né? Mas é um bioma bem interessante, né?
porque o solo é bem pobre, é só areia, né? Se parece talvez com algumas regiões da Amazônia nisso, né? Que escava e não tem nada, tem um pouquinho de terra, de material orgânico, mas escava assim, 10 centímetros é por areia. Diz como é que vive essa vegetação incrível, essa tanta fauna, né? Num lugar onde a terra é tão pobre, né? Que é só uma areia salgada ali no mais. Né? Então, dali, bom, tem algumas árvores, mas uma que eu gosto muito é a aroeira, por exemplo, né? Porque é muito aromática, ela tem um aroma e é muito presente. E uma árvore também que, né, tem esse jeito meio caótico, que talvez me lembre um pouco né, os pinheiros de Maiorca, de alguma forma. Né? Olha só. Adorei, aroeira é uma excelente escolha, além de ser uma super, acolhe tantas espécies, né, de fauna também em volta dela, né, todos os bichinhos ali, é uma árvore que você observa com seus frutos, né, além de ter a pimentinha rosa, né, muitas vezes tem aroeira pimenteira, são muitas espécies de aroeira, né, mas você observa que realmente quase mais de 10 espécies de aves certamente se alimentam ali dos frutos dela, e ela é muito bonita mesmo, e tem esse crescimento, né, bem encorpado, assim, ela dá uma dança, né, Jorge, muito legal. Isso aí, é como uma dança. Muito bom. Obrigada muito mesmo, bem. Jorge, por ter o teu tempo, pela tua disponibilidade mais uma vez, muito feliz aqui, vamos, né, acompanhar aí os documentos finais e agradeço muito também a oportunidade de ter participado dessa construção. A gente fica muito feliz de ter construído com vocês, da equipe, né, do Vivo Verde São Paulo, da ONU Habitat e de todas as pessoas que participaram, né, dos encontros que foram realizados, das discussões que foram sempre tão ricas. Todo mundo muito preocupado sempre em trazer, né, os melhores resultados para a cidade, querendo, né, que a gente tivesse aí muita riqueza, né, nesses dados, como eu falei, para a gente conseguir desdobrar isso e impactar a vida de mais pessoas com a qualidade dos parques da nossa cidade. Obrigada mesmo e parabéns por todo o trabalho que você coordenou, obrigado. Parabéns para toda a equipe. Obrigado e agradecer uma vez mais, né, a oportunidade, agradecer a equipe do Viva Verde CP, né, fez um esforço enorme, super comprometido, sim. E todos vocês do grupo de referência, todos, né, as pessoas que se envolveram no projeto, que são muitas, e é isso, muito gratificante, e espero termos outras oportunidades para conversar. Com certeza. Obrigada, pessoal, um ótimo dia para vocês, noite ou enfim, estamos aqui à disposição. Vocês vão encontrar todos esses materiais, os links, né, para acessar esses materiais aqui na descrição do nosso programa, e se também tiverem, né, informações, dúvidas, qualquer outra coisa que eu posso, né, fazer o encaminhamento direto para o Jorge para esclarecer aí qualquer dúvida que vocês venham a ter da nossa conversa também. Gratidão, pessoal, até a próxima. Tchau.